Ele era o tipo de homem que, ao entrar num ambiente, fazia o tempo parar. O silêncio se instalava. As mulheres se ajeitavam. Os homens abaixavam os olhos. Milionário, temido, acostumado a conquistar tudo e todos, com um simples olhar. Ninguém jamais lhe disse não, ninguém, até aquela noite. Porque diante de uma plateia embriagada por seu poder, uma mulher simples, de vestido modesto, sandálias gastas e um olhar impossível de dobrar, fez o impensável. Ela o rejeitou. E ali, no exato segundo em que virou as costas, o homem que sempre teve tudo, perdeu o controle. Agora me diga, o que uma mulher como ela disse para calar o homem mais rico e poderoso da cidade na frente de todos? E por que essas palavras viraram um terremoto dentro dele, mexendo onde nada nem ninguém jamais tocou? Se prepara, porque essa história vai te prender até o último segundo. Mas antes, já se inscreve no canal, deixe seu like e ativa o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube. E essa, eu garanto, vai mexer com você. O salão principal do evento beneficente parecia ter saído de uma revista de luxo. Cortinas de veludo escarlate, candelabros de cristal francês e uma orquestra discreta tocando ao fundo. Mulheres com vestidos brilhantes, homens engravatados em alfaiataria impecável. E no centro de tudo, ele, Marcelo Torres, empresário de sucesso, bilionário antes dos 40. Um rosto conhecido em capas de revistas, colunas sociais e fóruns de negócios. Marcelo era o tipo de homem que fazia os outros homens se sentirem pequenos. Seu olhar firme, sua postura elegante, sua voz pausada. Tudo nele era calculado e irresistivelmente perigoso. Ele não dançava. Ele escolhia quem dançava com ele. A cada ano, naquele mesmo evento, escolhia uma mulher para compartilhar alguns minutos sob os holofotes. Era um costume conhecido por todos, uma tradição fútil para alguns, mas que alimentava boatos e manchetes por semanas. E naquela noite, todos esperavam ver quem seria a sortuda. Até que Marcelo se levantou da mesa central, atravessou o salão lentamente e parou diante de uma mulher que ninguém ali reconhecia. Carina Santos, vestido azul marinho simples, cabelos presos de forma prática. Nada de joias, nada de marcas famosas. Ela havia sido convidada por engano. Ou talvez por alguma gentileza de última hora da diretora de uma escola pública parceira do evento. Carina estava lá porque queria ouvir sobre educação. Mas agora, todos os olhos estavam sobre ela. "Me concede essa dança?" perguntou Marcelo, estendendo a mão com um meio sorriso confiante. Um silêncio se formou no salão. Carina olhou para ele, depois para a mão, depois para o salão, e disse: "Não, sem arrogância, sem rispidez. Apenas um não, calmo, firme e honesto." Foi como se o tempo parasse. Um garçom parou com a bandeja no ar. Uma das socialites cobriu a boca. A orquestra continuou tocando, mas ninguém ouvia mais a música. Marcelo permaneceu imóvel por um instante. Não estava acostumado com aquilo. Sua expressão continuava serena, mas os olhos... Algo neles vacilou. "Algum motivo especial?" ele perguntou, tentando manter o tom leve. "Sim", respondeu ela, olhando nos olhos dele. "Porque eu não danço por obrigação, nem por vaidade. E, com todo respeito, eu não sou um troféu. Foi como um soco. Não no estômago, mas no ego." Marcelo sorriu, mas era um sorriso de contenção. Ele fez um leve aceno de cabeça e voltou para sua mesa sob uma onda de sussurros e olhares perplexos. Carina, por sua vez, voltou a olhar calmamente para o palco, como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. A partir daquela noite, Marcelo não conseguiu tirá-la da cabeça. E isso era apenas o começo. Aquela noite terminou como todas as outras, com aplausos, fotos nos portais de notícias e doações registradas em milhões. Mas Marcelo não percebeu nada disso. Ele saiu do salão como um homem que havia esquecido algo. Ou pior,
como alguém que tinha perdido uma batalha que sequer sabia estar travando. No estacionamento, dentro da SUV escura com vidros fumê, Marcelo Torres permaneceu em silêncio por minutos. O motorista esperava a ordem para partir, mas ela não vinha. O bilionário olhava fixamente pela janela, onde uma fileira de luzes refletia no asfalto molhado. "Está tudo bem, senhor?" O motorista perguntou com cautela. Marcelo piscou lentamente, sem tirar os olhos da rua. Estava tudo bem? Sim. Ele tinha dinheiro, prestígio, saúde, mas havia algo errado, uma sensação que não experimentava desde a juventude, quando um professor uma vez o desafiou em sala de aula, e ele não soube o que responder. "Pode ir", disse Marcelo finalmente. A caminho da cobertura, não tirou Karina da cabeça. Repassava cada segundo da recusa. A firmeza dela, a ausência de constrangimento, a forma como ela o olhou como se ele fosse apenas mais um, e não o Marcelo Torres. Já no elevador, sozinho, o silêncio do aço inox refletia seu próprio rosto. E pela primeira vez em muito tempo, ele não gostou do que viu. Um homem acostumado a ser aplaudido por gestos pequenos, bajulado por sua sombra, cercado por pessoas que diziam sim antes mesmo de entender a pergunta. A rejeição de Karina não doía apenas por ter sido pública. Doía porque foi autêntica, porque veio de alguém que não queria nada dele. E isso, para Marcelo, era novo, assustadoramente novo. Na manhã seguinte, Karina acordou como em qualquer outro dia. Seu pequeno apartamento no bairro Vila Aurora tinha cheiro de café coado e sabão em pó. Ela vestiu jeans, blusa clara e prendeu o cabelo em um coque despretensioso. O evento da noite anterior já era lembrança. Não porque não tivesse sido marcante, mas porque ela não deixava que momentos assim a tirassem de sua rotina. Tinha uma escola para coordenar, pais para atender e alunos que precisavam dela inteira. Na escola, porém, os olhares diziam tudo. "Professora Karina, posso te fazer uma pergunta indiscreta?" Sussurrou uma das colegas da secretaria entre um café e outro. "Você pode tentar", respondeu Karina sorrindo. "É verdade que você disse não para o Marcelo Torres?" Karina arqueou as sobrancelhas, surpresa com a velocidade da fofoca. "Como você sabe disso?" "Amiga, tem vídeo circulando nos grupos. Não mostra sua cara, mas dá para saber que é você. E olha, você virou lenda." Karina suspirou. Aquilo era o que menos queria. Atenção, mas sabia que a situação era inusitada demais para passar despercebida. Voltou ao trabalho com a mente focada, mas sentia um frio leve no estômago, como se algo estivesse por vir. Na Torre Torres, o clima era tenso. Marcelo, diferente do habitual, chegou mais cedo, recusou o café, dispensou reuniões triviais e trancou-se em sua sala envidraçada no topo do prédio. Sentado diante da parede de monitores, vasculhava algo que jamais se interessara em buscar por conta própria: o nome daquela mulher. Ele não sabia por quê. Talvez orgulho, talvez raiva, ou talvez curiosidade. "Achei", murmurou, ao ver a lista dos convidados do evento. Karina Santos, diretora da Escola Municipal Vila Aurora, formada em letras, pós-graduada em educação inclusiva. Nada de escândalos, nada de redes sociais agitadas, apenas um currículo limpo e sólido, e um olhar que o perseguia como um espelho que ele não queria encarar. Marcelo nunca se sentia rejeitado, porque de fato não era. A recusa dela expunha algo que ele tentava esconder há anos: a superficialidade dos laços que cultivava. E agora estava obcecado em entender quem era aquela mulher que o havia desarmado sem gritar, sem ofender, sem sequer levantar a voz. Na sexta-feira daquela mesma semana, um envelope discreto chegou à escola. Era endereçado a Karina, com caligrafia firme e sóbria. Dentro havia um convite: "Prezada senhora Karina Santos, agradecemos sua presença no evento beneficente. O senhor Marcelo Torres gostaria de encontrá-la pessoalmente para uma conversa sobre iniciativas educacionais da Fundação Torres.
Caso tenha disponibilidade, estaremos honrados em recebê-la para um café na próxima terça-feira, às 10 horas, na sede da Fundação. Atenciosamente, Equipe Torres. Karina leu o bilhete com calma. Não havia arrogância no tom, mas havia algo implícito ali. E ela sabia. Não era apenas sobre educação. Você vai? Perguntou sua colega quando soube do convite. Ainda não sei, respondeu Karina. Mas se for, será pelos alunos, não por ele. Terça-feira chegou. Karina usou seu vestido mais elegante, mas ainda sóbrio. Saltos baixos, brincos pequenos, cabelo preso. Não queria impressionar ninguém. Queria apenas ser ouvida, se fosse realmente esse o propósito. Ao entrar na sede da Fundação, foi recebida por uma assistente sorridente que a conduziu por corredores luxuosos até uma sala de vidro com vista para a cidade. Lá, Marcelo a esperava. Ele se levantou quando ela entrou. Karina, disse com a voz mais suave que ela esperava ouvir. Obrigado por vir. Ela assentiu. Fiquei surpresa com o convite. Imaginei. Ele indicou a cadeira à frente. Aceita um café? Aceito, se não for só um pretexto. Marcelo sorriu, quase surpreso com a resposta direta, e gostou. Serviu o café, sentou-se, e por um segundo não soube como começar. Eu queria me desculpar, ele disse por fim. Não pelo convite da dança, mas pela forma como tudo ali foi tratado. Eu me acostumei a gestos vazios, e esqueci que há pessoas que não se moldam a eles. Karina o observava com atenção. Eu não fiquei ofendida, disse ela. Só não compactuo com um jogo que não faz sentido para mim. Isso ficou claro, respondeu ele, encarando a xícara. E talvez por isso você seja a única pessoa que eu não consigo esquecer desde aquela noite. O silêncio que seguiu não foi desconfortável, foi real. Karina apoiou as mãos na mesa e respirou fundo. Marcelo, você me chamou aqui para falar de educação. Eu espero que não seja apenas sobre isso, mas também espero que não seja só sobre você. Marcelo, por um instante, ficou sem resposta. E mais uma vez, aquela mulher havia dito algo que ninguém dizia. Eu quero saber mais sobre o seu trabalho na escola, disse ele, endireitando-se. Quero ver de perto. E, se me permitir, quero ajudar. Ela o encarou por alguns segundos. Sabia reconhecer quando um homem estava sendo sincero. E por mais que seus instintos gritassem para manter distância, algo nela quis saber até onde aquilo poderia ir. Tudo bem, Marcelo, mas saiba, eu não sou uma história que se compra, e nem um coração que se impressiona fácil. É exatamente isso que me interessa, Karina. E pela primeira vez desde que ela disse não, ele sentiu que talvez, só talvez, estivesse pronto para ouvir mais do que apenas sim. Era uma quarta-feira de céu nublado, com cheiro de terra molhada ainda pairando no ar desde a chuva da madrugada. Karina chegou cedo à escola, como sempre. Trocou palavras rápidas com a merendeira, revisou a pauta com os professores e organizou o material da reunião pedagógica. Mas por dentro havia um desconforto novo. Marcelo havia dito que queria visitar a escola, e ela sabia que com homens como ele, as palavras costumavam virar ação rápido demais. Às 10h45, um carro preto parou discretamente em frente à Escola Municipal Vila Aurora. Era um veículo blindado, com motorista de terno, mas Marcelo saiu sozinho. Sem segurança, sem secretário, sem assessoria. Apenas um homem de camisa social clara, mangas dobradas, o rosto limpo de arrogância. Seus sapatos caros quase destoavam do chão de concreto rachado da entrada da escola. E quando passou pela pequena recepção, ninguém acreditou nos próprios olhos. Bom dia, vim falar com a diretora Karina Santos, disse ele com tom gentil. A recepcionista arregalou os olhos, engoliu seco e apenas apontou com a cabeça. Karina estava na sala de leitura com um grupo de alunos do 5º ano. Quando soube que Marcelo havia chegado, sentiu o estômago contrair. Mas não por medo. Era como se algo estivesse se movimentando por dentro. Ela se levantou, alisou a saia e caminhou até a sala de reuniões. Marcelo, disse com um sorriso contido. Você veio.
Prometi, não foi? Prometeu. Posso ver tudo? Do jeito que é? Ela assentiu. E começaram o passeio. A escola não era bonita. As paredes estavam descascadas em alguns pontos. A quadra de esportes estava com um buraco coberto por fita adesiva e a sala dos professores tinha uma goteira que pingava num balde no canto. Mas Marcelo percebeu algo que nunca vira em nenhum dos seus empreendimentos de alto padrão. Vida. As crianças corriam pelos corredores com cadernos apertados no peito, gritando nomes uns dos outros como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Os professores, mesmo exaustos, riam de piadas internas e corrigiam provas com canetas vermelhas emprestadas. Havia barulho, sim, mas havia calor humano. Isso aqui, Marcelo disse, observando um menino de chinelo recitando um poema na biblioteca improvisada. É mais rico do que qualquer torre de vidro que já construí. Karina o observava em silêncio. Você realmente não tem ideia, né? Ela perguntou, com um tom quase doce. Do quê? Do quanto você vive numa bolha? E o quanto essa bolha te protegeu de enxergar isso aqui? Marcelo não retrucou. Estava vendo, sentindo e, acima de tudo, ouvindo. Ele não era o tipo de homem que aceitava ser desafiado, mas Karina fazia isso com naturalidade, como se não precisasse provar nada, apenas mostrar. Na hora do recreio, as crianças cercaram Karina. Uma delas perguntou em alto e bom som, Tia, quem é esse moço bonito? Marcelo riu pela primeira vez no dia e respondeu, um amigo novo. Tem cara de rico, disse outro, franzindo o nariz. E você tem cara de esperto, rebateu Marcelo, agachando-se para ficar na altura do garoto. O menino sorriu, sem entender muito bem quem ele era. E nem importava. Em poucos segundos, estavam jogando bola com uma garrafa PET no pátio. Karina assistia à cena com uma mistura de surpresa e desconfiança. Marcelo estava diferente. Estava presente. Depois do recreio, ela o levou até a sala de planejamento. Foi isso que você veio ver? Não, vim ver você nesse ambiente. Ela travou. Por quê? Por que te enxergar no meio disso tudo? Me faz querer entender quem você é fora daqui também. Karina cruzou os braços. Marcelo, o que você está procurando comigo? Ainda não sei, mas sei o que não estou. Jogando. Ela olhou para ele por longos segundos. E se eu não tiver nada a oferecer? E se for exatamente isso o que me atrai? O silêncio se impôs entre eles como um campo magnético. Ela desviou o olhar primeiro. Tenho uma reunião com os pais agora. Você quer assistir? Quero. A reunião foi simples. Um círculo de cadeiras, pais aflitos falando sobre faltas, crianças com dificuldades de aprendizagem, mães pedindo ajuda porque os filhos não tinham acesso à internet em casa. Karina conduzia tudo com firmeza e empatia. Marcelo ficou ao fundo, em silêncio. Ao final da reunião, uma das mães se aproximou dele. O senhor é da prefeitura? Não, sou só um visitante. Ah, pensei, porque nunca vi homem bonito desses por aqui. Karina deu um risinho discreto e passou por eles. Ei, Marcelo, ela disse já na porta. Quer me ajudar a carregar uns livros até o depósito? Claro. Os dois seguiram juntos até um pequeno cômodo abafado nos fundos da escola. Lá dentro havia caixas empilhadas, cheiro de papel velho e uma luz amarelada que tremeluzia. Enquanto empilhavam livros, os braços se tocaram. Marcelo não se afastou. Você me desconcerta, Karina. E isso é bom ou ruim? Ainda estou tentando descobrir. Ela parou, segurando um exemplar de Dom Casmurro na mão. Marcelo. Se você está aqui só porque alguém disse não para você, ainda dá tempo de ir embora. Não estou. Estou aqui porque ninguém nunca me mostrou como é dizer sim, com verdade. Ela abaixou os olhos. Você é intenso. Você é firme. Isso me desmonta. E por que quer ser desmontado? Porque talvez seja a única forma de me reconstruir diferente. Por um segundo, o tempo parou. As caixas deixaram de importar. O calor sumiu. Só havia os dois, ali, no meio de livros velhos e palavras novas. Marcelo se aproximou. Não invadiu. Apenas chegou mais perto.
Posso te convidar para jantar? Ela hesitou. Não em restaurante de luxo. Algo simples, só você, eu e a verdade. Marcelo, só uma chance. Se você sentir que não quer continuar, eu não insisto. Karina pensou por alguns segundos. O que ela sentia era algo novo, algo que podia se tornar perigoso, mas também era sincero, e ela não estava acostumada a sinceridades assim vindas de homens como ele. Sexta, pizza caseira, na minha casa. Nada de carro blindado na porta. Ele sorriu, fechado. E pela primeira vez, desde que Karina disse não, os dois estavam indo na direção de um sim que ninguém planejou, mas que parecia inevitável. Naquela sexta-feira, Karina saiu da escola com um nó no estômago. Não era medo, era algo mais profundo, que nem mesmo ela sabia nomear. Ansiedade, talvez. Ou o receio de ter aberto uma porta que ela própria passou a vida toda trancando, com cadeado e medo. Ela chegou em casa por volta das 5 da tarde, um sobrado simples, mas acolhedor, no bairro de classe média, onde morava com a filha, Laura, de 9 anos. Era um lar com cheiro de bolo de milho e risadas no fim de tarde, onde cada canto contava uma história de superação, de esforço, de escolhas difíceis. E naquele dia, Karina queria que aquele lar fosse o suficiente. Fez faxina, lavou o banheiro, acendeu um incenso de canela. Depois, arrumou a pequena mesa da cozinha com uma toalha de linho bordada pela mãe. Pôs 2 copos de vidro e uma garrafa de suco natural na geladeira. A pizza? Caseira. Massa feita à mão, molho com manjericão do vaso da janela. Ela queria autenticidade. Queria que ele sentisse que ali não havia espaço para máscaras. Às 7h30, Laura foi dormir na casa da avó. Era um combinado. A menina achava tudo aquilo divertido. O moço do terno vem jantar aqui, e Karina tentou conter a risada. Apenas disse que era um amigo. Às 8 em ponto, a campainha tocou. Marcelo chegou de forma inesperada. Camisa polo azul marinho, calça jeans escura, cabelo levemente bagunçado e, a pé. Ele havia deixado o carro longe, como prometido, e carregava uma caixa de bombons artesanais. Espero que goste de chocolate, disse ele um pouco sem jeito. Gosto, ela respondeu com um leve sorriso. Entra. Ele entrou devagar, como quem pisa num lugar sagrado. Olhou ao redor, notando os detalhes. Uma estante com livros usados, fotos antigas na parede, brinquedos no canto da sala. É bonito aqui, comentou sincero. É real, ela disse enquanto fechava a porta. Sentaram-se à mesa. A pizza já estava no forno. O cheiro de alho e queijo se espalhava pela cozinha. Marcelo parecia deslocado. Não por desprezo, mas porque aquele ambiente era o oposto do que conhecia. Havia simplicidade, mas também uma paz que ele não experimentava fazia anos. Você cozinha mesmo? Ele perguntou, quase surpreso. Eu vivo mesmo, ela respondeu, olhando nos olhos dele. Houve um breve silêncio, mas era um silêncio confortável. Quando a pizza ficou pronta, ela colocou 2 fatias no prato de cada um. Comeram devagar. Conversaram sobre coisas banais, clima, escola, infância. Até que Marcelo se encostou na cadeira e soltou algo que ninguém esperaria de um homem como ele. Quando eu tinha 8 anos, minha mãe fazia pizza assim. Ela colocava a gente para amassar a massa com a mão e brigava se a gente deixasse o molho cair na toalha. Parece que ela era firme. Ela morreu de câncer quando eu tinha 11. Meu pai assumiu tudo. A empresa, a casa, minha educação. Foi quando tudo ficou técnico. Karina baixou os olhos. Eu sinto muito. Obrigado. Mas não é pena que eu quero. Só reconhecer que perdi coisas. E talvez esteja tentando reencontrar em lugares onde eu nunca busquei antes. Tipo aqui? Tipo você. Ela ficou em silêncio. O olhar se desviou para a janela, onde a luz da rua tremeluzia. Não estava acostumada a esse tipo de entrega. Mas Marcelo não a pressionava. Apenas estava ali. Mais tarde, sentaram-se no sofá. Karina trouxe um cobertor leve e os dois dividiram. A conversa fluiu para coisas mais íntimas.
Sonhos, frustrações, medos escondidos atrás de decisões duras. Eu me casei cedo, disse ela. Tinha 23 anos. Achei que tinha encontrado um companheiro. Mas quando ele adoeceu e ficou sem trabalhar, eu assumi tudo. E quando ficou melhor, ele foi embora. Me deixou com a Laura nos braços e uma pilha de contas. Você criou a filha sozinha? Sim, e nunca deixei faltar afeto, nem dignidade. Marcelo olhou para ela com um tipo de respeito que não era comum em seu rosto. Era como se estivesse descobrindo camadas novas, e cada uma delas o fazia recuar um passo do orgulho que carregava. Eu costumo comprar tudo com dinheiro, e sempre achei que isso resolvia. Mas hoje eu pagaria tudo o que tenho para sentir a paz que você tem aqui dentro. Paz não se compra, Marcelo, se constrói, tijolo por tijolo, escolha por escolha. E você não tem medo de mim? Tive. Mas depois que percebi que por trás do homem poderoso tem um homem ferido, eu não consegui mais temer, só respeitar. Ele se aproximou levemente, o rosto a centímetros do dela, mas não avançou. Posso te abraçar? Ela respirou fundo. Assentiu. O abraço foi longo, quente, sem segundas intenções. Era como se ambos tivessem encontrado um abrigo que não sabiam que precisavam. Marcelo saiu por volta das 22h30. A noite estava fria, mas ele caminhou até o carro com o peito quente. Não era amor ainda, mas também não era mais curiosidade. Era algo em construção. E pela primeira vez, ele estava disposto a esperar o tempo necessário. Karina, por sua vez, ficou sentada no sofá por um bom tempo. O prato da pizza ainda na pia, o bombom na mesa de centro, o cobertor com o perfume discreto dele. Ela sabia que estava em um território perigoso, mas também sabia que havia algo diferente em Marcelo, algo que queria se transformar. E talvez, só talvez, ela pudesse ser a ponte entre o homem que ele foi e o homem que ele estava se tornando. Na segunda-feira seguinte, Marcelo voltou à escola. Mas dessa vez não foi anunciado. Passou no portão, conversou com a coordenadora e pediu para ver uma sala específica, a dos alunos com dificuldade de alfabetização. Ficou lá por quase uma hora, observando, anotando coisas. No fim, deixou uma pasta com Karina. Dentro, uma proposta, uma verba pessoal dele para a compra de materiais, reformas e, principalmente, a contratação de mais uma professora de apoio. Karina leu tudo em silêncio. Depois o encarou. Isso aqui é mais do que um jantar. Isso aqui é sobre olhar para onde ninguém olha. Como você fez comigo. Ela quis sorrir, mas segurou. Ainda é cedo para você querer mudar o mundo. Então começo mudando o que posso. Um andar por vez. Um gesto por vez. Ou uma pizza por vez. Karina balançou a cabeça, segurando o riso. Você ainda me surpreende, Marcelo. E eu ainda nem comecei. A semana passou arrastada para Karina. Era como se o tempo estivesse medindo cada batida de seu coração com mais rigor do que o normal. Mesmo com a rotina intensa da escola, os compromissos com a filha, os afazeres domésticos e os relatórios atrasados, a lembrança do jantar com Marcelo, da conversa, do abraço, da proposta de ajuda à escola, a seguia como um perfume invisível, impregnando o ar ao redor. Ela não sabia ao certo o que estava sentindo, só sabia que era diferente e forte. Na sexta-feira, depois da última aula, enquanto arrumava os livros em sua bolsa, a coordenadora da escola apareceu à porta da sala com um sorriso discreto. Tem alguém te esperando na biblioteca. Quem? Um homem de terno que parecia um galã de novela. Disse que te conhece muito bem. O coração de Karina disparou. Ela tentou ajeitar os cabelos com as mãos, respirou fundo e seguiu pelo corredor. Ao chegar à biblioteca, encontrou Marcelo em pé diante de uma estante de livros infantis. Estava com um blazer azul marinho e uma expressão suave no rosto, como se estivesse fora de sua zona de poder, e ainda assim confortável. Não sabia que você lia livros com figuras, ela disse, cruzando os braços e parando a poucos passos dele. Eu estava tentando entender por que O Pequeno Príncipe ainda faz tanto sucesso.
porque ele ensina coisas que adulto esquece. Marcelo sorriu. Vim te convidar para jantar de novo. Ela arqueou uma sobrancelha. Mais pizza? Não. Hoje sou eu quem vai cozinhar. Ou tentar. E antes que você diga que tem compromisso, eu já perguntei à sua mãe se ela pode ficar com a Laura. Ela disse que sim. Inclusive me mandou levar umas pamonhas para você. Karina riu. Baixou os olhos. E se eu não quiser? Eu aceito um não, mas não sem antes dizer uma coisa. Ela o encarou. Diga. Marcelo tirou um envelope do bolso do paletó e estendeu. Karina pegou com estranheza. O que é isso? Um convite, mas diferente. Não é para um evento, é para um lugar. Ela abriu e leu o papel escrito à mão. Hoje, 20 horas, no meu apartamento. Endereço no verso. Roupa confortável. Leve apenas o apetite e, se possível, o coração aberto. Karina ergueu os olhos devagar. Marcelo estava sério, mas os olhos denunciavam uma ansiedade que ele não sabia esconder bem. Está tentando me impressionar? Estou tentando ser honesto e talvez começar de verdade. Naquela noite, Karina hesitou por longos minutos em frente ao espelho. Trocou de roupa 3 vezes, prendeu o cabelo, soltou de novo, passou um batom e apagou. Queria parecer bonita, mas ainda ela mesma. Queria se sentir à altura e, ao mesmo tempo, não abrir mão de quem era. Às 20 horas em ponto, ela chegou ao prédio indicado. Era um edifício de alto padrão, silencioso, com aroma de lavanda no hall e um elevador que se movia sem som. Um segurança a cumprimentou pelo nome, e isso a fez estremecer por dentro. Marcelo a recebeu sem blazer, de camiseta cinza e calça de moletom. Um avental com manchas de molho denunciava que ele havia de fato tentado cozinhar. Não ria de mim. Ele disse antes que ela dissesse qualquer coisa. Eu quase botei fogo no risoto, mas prometo que o frango está vivo. Quer dizer, cozido. Bom, você entendeu. Ela riu, entrando no apartamento amplo e moderno com vista para a cidade. Cheira bem. Só espero que tenha gosto também. Sentaram-se à mesa de jantar, iluminada por velas finas e discretas. A comida, para surpresa dela, estava deliciosa. Sério. Você cozinhou mesmo? Com a ajuda do YouTube e alguns palavrões. Mas sim, eu precisava tentar. Por quê? Ele a encarou por alguns segundos. Porque você me fez querer fazer coisas que eu nunca fiz. E hoje tem algo que eu preciso te contar. Karina franziu a testa. O que houve? Marcelo se levantou e caminhou até uma estante. Pegou uma pasta de couro escuro. Voltou, sentou-se e colocou sobre a mesa. Antes de abrir, eu quero dizer que eu nunca pensei que isso importaria tanto. Mas quanto mais eu me aproximo de você, mais eu quero que você saiba quem eu fui e quem eu quero deixar de ser. Karina, agora tensa, abriu a pasta. Dentro havia fotos, registros de festas, colunas de revistas, notas em sites de fofocas. Marcelo ao lado de modelos, empresários, viagens de luxo. Algumas manchetes falavam em traições, outras em polêmicas. Em uma delas, ele aparecia deixando um restaurante com uma atriz famosa, a mesma que semanas antes havia feito um post enigmático sobre homens de gelo. Karina ficou em silêncio. Você quer me dizer que era isso o que você era? Era o que eu mostrava, mas não era o que eu sentia. Eu era vazio. Preenchia com eventos, pessoas, dinheiro, mas tudo era descartável. Até que alguém não me tratou como especial. Até que alguém me disse não. Até que alguém me mostrou que havia uma vida inteira fora do pedestal. Eu não sou prêmio para quem cansou de brincar com mulheres. Ela disse, firme. Eu sei. Você é o que ninguém conseguiu ser. Real. E é exatamente por isso que eu precisava confessar isso antes que meu passado seja usado contra mim, por mim mesmo. Karina respirou fundo, fechou a pasta. Eu não esperava isso hoje. Eu também não esperava me importar tanto com a sua opinião. Ela o olhou nos olhos. Havia verdade ali. Medo sim, mas também arrependimento e, acima de tudo, desejo de mudança. Eu preciso de tempo, disse ela sincera. Eu tenho uma filha, Marcelo.
Uma história. Eu não posso me arriscar de novo com alguém que ainda está aprendendo o que é amar de verdade. Eu espero o tempo que for. Ela ficou de pé. Obrigada pelo jantar e pela coragem. Ele a acompanhou até a porta. Quando ela ia sair, ele segurou a maçaneta. Só mais uma coisa. Ela se virou. Eu nunca me ajoelhei por ninguém. Mas se algum dia você me pedir para mudar por você, eu mudo. Ela nada respondeu. Apenas assentiu. E foi embora. Marcelo, sozinho no apartamento silencioso, olhou para a mesa posta e depois para a cidade iluminada pela janela. E teve certeza de uma coisa. Aquele jantar não havia sido uma derrota. Havia sido o início da sua verdadeira transformação. As horas seguintes ao jantar foram um território estranho para Karina. O caminho de volta para casa foi percorrido com a cabeça encostada no vidro da janela do carro, os olhos presos na cidade que passava e os pensamentos embaralhados demais para seguir uma linha lógica. Nem mesmo quando chegou e encontrou Laura dormindo, com a mãozinha segurando um boneco de pelúcia, conseguiu afastar o turbilhão. Sentou-se na beira da cama, tirou os sapatos devagar e permaneceu ali, em silêncio. Não havia medo no peito. Era mais do que isso. Era o peso de alguém que viveu tantas decepções que aprendera a andar com armadura. E agora, alguém estava batendo nessa armadura de forma tão verdadeira que ela não sabia se devia reforçá-la ou tirá-la de vez. Marcelo tinha se despido de um passado cheio de escudos. E isso, por mais que ela tentasse negar, a tocava. Na manhã seguinte, ela acordou cedo como sempre. Preparou o café da filha, separou a mochila da escola, trançou o cabelo de Laura como ela gostava e a levou até o portão com um beijo demorado na testa. Só depois, com a casa em silêncio, Karina permitiu que seus próprios sentimentos tomassem espaço. Ela foi até a cozinha, pegou a pasta que trouxera do jantar e a colocou sobre a mesa. Observou por longos minutos antes de abri-la de novo. Ali estavam as fotos, as manchetes, os resquícios de um homem público e polêmico. Mas por trás da imagem congelada nas páginas, ela só conseguia lembrar do Marcelo da cozinha. Atrapalhado com o risoto, rindo do próprio desastre, tentando decifrar receitas como quem tenta decifrar a própria vida. Suspirou, guardou tudo de volta, e naquele dia não respondeu nenhuma das mensagens que ele enviou. Marcelo, por outro lado, sentia a ausência como um frio constante que nenhuma janela fechada conseguia impedir. A cada notificação no celular, o coração disparava. Mas não era ela, nunca era. No terceiro dia sem resposta, ele entendeu que estava aprendendo o que era esperar por algo que não se pode comprar. "Está tudo bem?" perguntou Clara, sua secretária, ao vê-lo mais calado que o normal. "Está. Só repensando algumas coisas." Ela hesitou, mas depois sorriu de lado. "Bom, já era a hora." Ele ergueu uma sobrancelha. "Como assim?" "Nada, Sr. Torres. Apenas observações femininas." Marcelo sorriu de leve, mas o silêncio dentro dele continuava. Naquela noite, ele cancelou uma reunião com investidores e foi até o lugar que sempre o fazia pensar com mais clareza. O alto do prédio onde morava, no terraço. Lá, sozinho com a cidade abaixo e o vento no rosto, ele se permitiu pensar em Karina. Na firmeza com que ela olhava, na doçura que equilibrava cada palavra, na verdade crua que ela carregava no peito. Pela primeira vez, ele sentiu medo de não ser o suficiente. E não por falta de status, mas por excesso de passado. Karina, por sua vez, havia recebido todas as mensagens. Lera cada uma, as simples, as longas, as tímidas. "Está tudo bem? Só queria saber como você está. Se quiser conversar, estou aqui." Mas não respondeu nenhuma. Não por orgulho, mas porque o silêncio, naquele momento, dizia tudo. Ela precisava que ele entendesse que o mundo dela não era um terreno para passeios temporários. Que se ele quisesse entrar, teria que tirar os sapatos e respeitar cada rachadura do chão. No sábado à tarde, decidiu sair para comprar frutas. Pegou Laura pela mão e foram juntas até a feira.
Estavam na barraca de bananas quando ouvi uma voz familiar se aproximar. Achei que talvez eu te encontrasse aqui. Karina se virou. Marcelo estava vestido de forma simples, sem os símbolos de poder que costumava carregar. Usava jeans, camisa de botão com as mangas dobradas e segurava um pacote com pães. Você anda seguindo meus passos agora? Ela perguntou, com um sorriso de leveza camuflada. Eu ando tentando seguir o que importa. Laura, ao ver Marcelo, soltou a mão da mãe e correu até ele. Você trouxe mais jogo de palavras? Hoje não, mocinha, mas posso te comprar uma maçã daquelas bem vermelhas, se a sua mãe deixar. Karina observou a filha sorrindo, confiante, segura. Aquela era a parte mais perigosa da situação, a facilidade com que ele entrava no coração das duas. Eu preciso falar com você, disse Marcelo, olhando para Karina. Ela assentiu. Pegou Laura no colo e pediu para o vendedor guardar a sacola por alguns minutos. Foram para um banco mais afastado, sob a sombra de uma árvore. O que você quer dizer? Que eu estou aqui. Que eu entendi o seu silêncio. Que ele doeu, sim, mas também me ensinou. E se eu estou falando isso agora é porque eu prefiro o desconforto da espera do que a pressa do arrependimento. Marcelo, eu não sou perfeito, Karina, mas estou disposto a aprender com quem me mostrou o valor de ser real. Eu não sei o futuro, mas se ele tiver você e a Laura nele, então eu estou disposto a me reinventar. Ela olhou para ele por longos segundos. Havia algo nos olhos de Marcelo que ela nunca tinha visto em nenhum outro homem. Uma humildade genuína misturada com desejo sincero de acertar. A gente não vai dar um salto, mas podemos andar, um passo de cada vez. Ele assentiu, emocionado. Um passo já é tudo o que eu precisava. Ela estendeu a mão e ele a segurou com cuidado. Silêncio, mas um silêncio que não gritava mais dor, apenas respeito. Naquela noite, Marcelo não precisou escrever mais nenhuma mensagem. Karina respondeu com sua presença, com a forma como o olhava, com a confiança que começava a se construir entre os dois. E pela primeira vez, ele compreendeu algo que o dinheiro nunca tinha ensinado. Às vezes, o amor começa justamente no espaço entre as palavras, no tempo necessário para amadurecer, no silêncio que, quando ouvido com o coração, diz mais do que qualquer declaração apressada. E o silêncio entre eles dizia tudo. Na manhã que marcaria o fim de um ciclo e o início de tudo o que Marcelo jamais imaginou para si, ele acordou antes mesmo do sol nascer. Passou os dedos pelo cabelo, levantou-se em silêncio e caminhou até a janela do apartamento. A cidade ainda estava adormecida, mas dentro dele tudo já se movia. O silêncio entre ele e Karina, que outrora doeu como uma ferida aberta, havia se transformado em uma ponte sólida. Não era uma relação forjada por promessas vazias, mas por gestos, por escuta, por respeito mútuo e por uma paciência que ele precisou aprender. Karina, por sua vez, não era mais só a mulher que ousou dizer não para um homem acostumado a ser adorado. Era a mulher que mostrou a ele que o amor verdadeiro não se curva ao orgulho, que o valor de alguém não está no status, mas na coragem de ser inteiro diante do outro. Naquela manhã, Marcelo não vestiu um terno de grife, nem prendeu o relógio suíço no pulso. Pegou uma camisa simples, calçou tênis confortáveis e saiu, sem motorista, sem segurança. Caminhou até a padaria do bairro de Karina. Comprou 2 cafés, alguns pães e um bolo de laranja com cobertura de açúcar, o favorito de Laura. E com tudo isso equilibrado nas mãos, subiu os 4 andares do prédio, onde elas moravam, degrau por degrau. Ao tocar a campainha, ouviu passos apressados e a voz alegre de Laura. "Mãe, é ele! Eu vi pela janelinha!" Karina abriu a porta com um avental florido, os cabelos soltos e um olhar de surpresa misturado com algo que ele começava a reconhecer muito bem. Carinho. "Você acordou cedo", disse ela, inclinando-se para o lado e permitindo sua entrada. "Eu sonhei com esse bolo", respondeu ele sorrindo e estendendo o pacote.
Laura correu até ele, abraçou suas pernas e pegou a sacola com os olhos brilhando. Eu posso pôr a mesa? Pode, sim, disse Carina, observando a naturalidade da filha com Marcelo, como se ele sempre fizesse parte daquela casa. Os três sentaram-se à mesa estreita da cozinha. A luz da manhã entrava pela janela e iluminava as paredes simples, mas cheias de calor. Eles riram, dividiram pedaços de bolo e, entre goles de café, Marcelo percebeu que aquele era o tipo de riqueza que não se mede em cifras. Eu pensei em fazer algo hoje, disse ele, encarando Carina com doçura. Algo como? Eu quero te mostrar o lugar que mais odeio na empresa. Ela arqueou a sobrancelha, intrigada. Por quê? Porque é o lugar onde eu mais fingi ser alguém que eu não era. E hoje, eu queria que você fosse lá comigo e me visse, de verdade. A sala de reuniões do 21º andar nunca foi um espaço de sentimentos, apenas de decisões, de metas, de estratégias frias. Marcelo sempre achou que dominava aquele lugar, mas quando entrou com Carina ao seu lado, sentiu-se pela primeira vez completamente exposto. Senta aqui, disse ele, puxando a cadeira principal, a que costumava ocupar durante as reuniões. Ela hesitou. Marcelo, senta, só por um instante. Ela obedeceu, meio sem entender. Olha ao redor, pediu ele. Você consegue imaginar quantas decisões foram tomadas aqui sem que ninguém pensasse nas pessoas de verdade? Imagino. Eu fui esse cara, o que assinava documentos sem olhar o impacto além da planilha, que subia aqui para se sentir Deus. Mas foi só quando desci e enxerguei você, que percebi que minha maior fraqueza era confundir poder com grandeza. Ela abaixou os olhos. As palavras pesavam, mas não machucavam, tocavam. Por isso eu te trouxe aqui, porque eu quero que você saiba que eu não sou mais aquele homem. E que, se você me permitir, Carina, eu quero aprender com você a ser inteiro. Não perfeito, mas real e melhor. Ele se ajoelhou. Não com um anel, não com plateia, mas com a sinceridade crua que ela sempre valorizou. Eu te amo, e eu amo sua filha, e eu quero fazer parte dessa família. Se você me aceitar, com tudo que sou e tudo que ainda posso aprender a ser. Carina ficou imóvel por um segundo. O tempo pareceu parar, até que ela sorriu. Um sorriso que não era de conto de fadas. Era de mulher madura, que aprendeu a diferenciar gestos de fachada de ações reais. Levanta, Marcelo, disse com os olhos marejados, e me leva para almoçar. Ele riu, se levantou e a abraçou com força. O silêncio que os envolveu mais uma vez disse tudo. 2 meses depois, a Villar Corporation anunciava uma reestruturação, mas dessa vez não era corte, era inclusão. O projeto Raízes foi implantado, idealizado por Carina, com Marcelo assinando embaixo. Faxineiros, seguranças, copeiras e motoristas passaram a ter voz dentro da empresa. Treinamentos, bolsas de estudo, assistência para filhos, a empresa ganhou reconhecimento. Mas para Marcelo, o verdadeiro prêmio era ver aqueles sorrisos circulando pelos corredores que antes eram tão frios. Carina, por escolha própria, não virou executiva. Continuou sendo professora de reforço escolar em uma ONG e coordenava voluntariamente o projeto. Ela dizia que seu valor não precisava de cargo, e Marcelo a admirava ainda mais por isso. E Laura, ela ganhou um pai. Não de sangue, mas de presença, afeto e cumplicidade. Marcelo era o único autorizado a trançar seu cabelo quando Carina se atrasava, mesmo que ficasse todo torto. Na última noite do ano, reunidos na varanda do pequeno apartamento delas, Marcelo segurou a mão de Carina enquanto os fogos coloriam o céu de São Paulo. Obrigado por ter me rejeitado aquele dia, disse ele, com um sorriso suave. Eu não te rejeitei, Marcelo. Eu rejeitei seu ego. E ele precisava disso. Ele riu. E agora? Eu sou aprovado? Agora? Ela sussurrou, encostando a cabeça no ombro dele. Você é parte da minha vida. E naquele instante, o homem que já teve tudo, finalmente se sentiu completo.
porque não era mais o orgulho que guiava seus passos, era o amor. E o amor venceu. Às vezes, a vida nos obriga a perder, para que possamos, enfim, aprender a ganhar do jeito certo. Marcelo precisou ouvir um não que feriu o orgulho, mas que abriu espaço para o coração. E Karina mostrou que o amor verdadeiro não se dobra ao poder, nem se compra com promessas. Ele nasce da verdade, cresce na humildade e floresce onde existe coragem de ser quem se é, sem máscaras, sem jogos, sem medo. Essa história nos lembra que por trás das aparências existem almas famintas por algo real, e que a maior conquista de um homem não está em dominar o mundo, mas em conquistar o respeito de uma mulher forte que soube dizer não e depois soube dizer sim para o amor que escolheu mudar. Porque no fim, o que fica não é quem mandou mais, é quem amou melhor. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que também acredita na força do amor verdadeiro. E se você ainda não faz parte da nossa família, aproveita agora. Se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho. Aqui, cada história é feita para emocionar você. E a próxima pode ser ainda mais forte do que essa.